Em 1972, na Olimpíada de Verão da Alemanha Ocidental, um atentado terrorista chocou o mundo, principalmente por ser a primeira vez na história em que um atentado terrorista era televisionado ao vivo e em cores. Um grupo de atletas da delegação de Israel, que a gente precisa lembrar tinha sido fundada como Estado 27 anos atrás, foram sequestrados por um grupo de palestinos que exigiam a entrega imediata de Israel, do governo de Israel, de 20 reféns palestinos que estavam sequestrados lá. Setembro 5 fala sobre a cobertura midiática da ABC americana desses eventos e logo no começo do filme tem uma disputa, tem uma discussão entre alguns produtores e diretores ali em relação ao vocabulário que eles vão usar para cobrir aquele evento. Se Israel é que está sequestrando esses palestinos, a gente vai chamar de terroristas os palestinos sequestrando os israelenses e não vai usar o mesmo termo para falar dos israelenses que estão sequestrando os palestinos, cuja soltura esses palestinos estão exigindo agora. E rapidamente eles decidem que beleza, a gente vai chamar de terroristas mesmo, o filme não fala isso explicitamente, mas fica muito claro e todo mundo com 2 neurônios funcionais sabe que a decisão é óbvia. Se eles são árabes, eles vão ser chamados de terroristas. Se eles são judeus, se eles são principalmente israelenses, essa palavra jamais vai ser usada para falar sobre eles. Isso é um problema moral e estrutural dentro do contexto da Guerra Fria e depois, que obviamente manipulou a cabeça de todo mundo ao longo do último século para olhar para aquela região de uma maneira maniqueísta, como se fosse uma batalha do bem, sendo o bem Israel, contra o mal, sendo o mal todos os povos árabes ao redor. A partir daí o filme vai focar em 3 personagens principais, um produtor da ABC vivido pelo Peter Sarsgaard, um diretor novato vivido pelo John Magaro e uma tradutora alemã vivida pela Leonie Bennett. E ele vai adotar uma estrutura narrativa e também visual que se concentra praticamente o tempo todo dentro dos bastidores da ABC, lá próxima à Vila Olímpica, em Munique, e a gente só vê o que está fora daquele estúdio quando a gente compartilha a visão dos personagens daquilo que eles estão vendo na tela do que está acontecendo naquele prédio em que o sequestro está acontecendo. A gente nunca vai para a ação em si, mas a gente acompanha toda a dificuldade, toda a engenhosidade daquela transmissão improvisada que coloca uma oportunidade naquelas pessoas que cobrem esportes de estar no centro do mundo pela primeira vez cobrindo um evento de interesse internacional. Aí tá, na minha opinião, o que o filme tem de melhor, a fluidez com que ele transita entre um local e outro dentro daquele cenário limitado, numa reconstrução daqueles bastidores dos estúdios da ABC lá em Munique, que é muito eficiente, e o trabalho de câmera também. Tem muita energia, tem uma dinâmica muito eficiente, saltando de um personagem a outro, nunca deixando com que aquilo se torne desinteressante. Eu acho sim que o roteiro é o grande problema do filme, em primeiro lugar por tornar algumas coisas fáceis demais. Tem vários personagens que são promovidos como se os diretores e os produtores, os executivos da ABC fizessem isso de orelhada, como se eles olhassem para alguém e decidissem na hora, tá bom, então você pode fazer isso. O próprio diretor que eu citei anteriormente é colocado naquela situação de dirigir aquela programação especial do sequestro de uma maneira bastante improvisada. Tem um momento em que a polícia alemã vai lá tentar interromper as transmissões e eles conseguem expulsá-los também com uma facilidade que não seria igual na vida real. E eu fiquei chocado de, antes de ter visto o filme, eu não gosto de ler críticas sobre filmes sobre os quais ainda não falei profissionalmente, mas eu ter lido vários comentários aqui e ali de relance falando que esse é um filme que dá uma aula de jornalismo, que esse é um filme sobre ética jornalista, quando na verdade é um filme que fala sobre a antiética do jornalismo, porque fala da busca da notícia, fala também da busca pela prioridade e pela vitória numa corrida pelo furo contra as concorrentes que está acima da verdade e também da segurança das pessoas que estão sendo abordadas nessa cobertura. Ai, mas as coisas são assim e tem que retratar mesmo. Eu concordo, mas eu não concordo que o filme transforme esse diretor sensacionalista numa espécie de anti-herói, tanto que no final do filme a câmera recai sobre ele, pensativo, reconsiderando provavelmente as decisões que ele
tomou e que geraram consequências catastróficas, como se tivesse uma empatia diante daquele cara que obviamente o tempo todo só estava interessado no seu próprio umbigo, na sua própria carreira. De um ponto de vista de tensão, de construção de suspense, eu também acho que o filme dá um tiro no pé ao concentrar toda a ação dentro daquele estúdio, porque por mais que a gente fique tenso em relação a eles vão conseguir algum tipo de furo, eles vão conseguir filmar alguma coisa, eles vão conseguir através da janela mostrar o que eles estão assistindo na televisão, por exemplo, para ver se os próprios sequestradores estão vendo a própria ABC e se alimentando da maneira com que a própria emissora tá pintando para eles pro resto do mundo. Isso gera sim certo suspense, mas o suspense não se compara com o que seria se a gente tivesse o suspense dentro do que estava acontecendo lá naquele prédio daqueles sequestros. E por mais que um crítico precise falar do filme que ele viu e não sobre um filme que ele gostaria de ter visto, eu preciso falar que eu gostaria de ter visto um filme que lidasse com as duas situações, então que seja sobre a cobertura do evento, mas também sobre o evento em si. O filme é todo cagado de um ponto de vista de geopolítica, na tentativa de tentar colocar cada nacionalidade, cada país no seu lugar, e é um lugar conveniente dentro da narrativa americana do século XX e agora também do século XXI. Ele tenta colocar os alemães como um povo completamente passivo e também um povo que, de certa forma, merecia naquele momento, imagina, a gente está falando de 27 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, algum tipo de simpatia, algum tipo de acolhimento, porque afinal de contas eles haviam se arrependido e as gerações mais novas, como é o caso da tradutora lá, não tinham culpa nenhuma, foram os meus pais, não fui eu. O filme é muito condescendente sobre o papel da Alemanha naquele momento, porque é óbvio, isso convinha aos Estados Unidos, que a gente precisa lembrar que financiavam a Alemanha Ocidental, que foi o país durante a Guerra Fria que mais recebeu dinheiro americano para criar uma propaganda do capitalismo americano diante da Alemanha Oriental e da União Soviética, que estava ali do lado, a um muro de distância literalmente, inclusive com muitos ex-nazistas no seu comando, e isso precisava ser olhado de uma maneira mais parcial pelos Estados Unidos e consequentemente pelo mundo. O filme tem essa confusão ideológica que os Estados Unidos sempre tiveram, colocando seus interesses em primeiro lugar, e esse é um filme que veio a calhar no momento certo. No momento, por exemplo, em que o mundo inteiro condena o genocídio de Israel na Palestina, principalmente na faixa de Gaza, mas em que Hollywood, que tem muito judeu e muito judeu sionista, precisa urgentemente de histórias que vitimizem Israel, mesmo em contextos que não estão conectados com a Segunda Guerra Mundial. Eu vou pedir para você comentar aqui embaixo o que você achou, mas é óbvio que qualquer pessoa que vier tentar me ensinar, qualquer pessoa que vier tentar me ofender em relação à geopolítica, como se os seus preconceitos, como se a sua visão de mundo vomitada de maneira agressiva na caixa de comentários do meu canal fosse de repente mudar a minha cabeça, como se eu fosse olhar aquilo e falar, caramba, o Gilberto Barbosa 149687 mudou minha cabeça agora porque ele me xingou nos meus comentários. É claro que essas pessoas vão ser silenciadas, mas se for com respeito, com educação, se você quiser discutir as questões que eu apontei nesse vídeo, comenta aqui embaixo. Não se esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e em sempre para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau. They know the whole world is watching. If they shoot someone on live television, whose story is that? Is it ours or is it theirs?